A manhã de setembro chegou quieta sobre Vila Cedro, quieta demais. O tipo de silêncio em que uma pequena cidade do interior cai quando sente algo que não consegue nomear. 3 SUVs pretos desceram a Rua do Cedro em procissão lenta, os pneus sussurrando sobre o cascalho antigo, parando em frente à menor casa da rua. As portas se abriram em uníssono. 3 jovens mulheres desceram no quintal, casacos escuros, ombros firmes, rostos marcados por 15 anos que ninguém ali havia testemunhado. A mais jovem ergueu um pequeno pássaro de madeira para a luz. Asa lascada, tinta azul desgastada até a madeira, como se o polegar de uma criança o tivesse traçado por 1000 longas noites. A porta da varanda rangeu ao abrir. Elias Mendes saiu vestindo uma camisa de trabalho desbotada, semicerrando os olhos para o sol, e ficou imóvel. Esses eram os 3 rostos que a cidade jurara que ele nunca mais veria 15 anos. Uma manhã, uma verdade enterrada. 15 anos antes daqueles 3 SUVs pretos descerem a Rua do Cedro, a menor casa daquela rua já havia aprendido a ficar quieta. Elias Mendes tinha 41 anos. No inverno em que a história começa, um carpinteiro de ofício, e o que quer que os vizinhos precisassem por necessidade, o tipo de homem que podia pendurar uma porta, refazer a fiação de uma luz da varanda ou consertar um telhado por menos que um dia justo de salário, porque as pessoas em Vila Cedro, Rio Grande do Sul, tendiam a medir um homem pelo que ele pedia. Elias pedia pouco. Era assim que a cidade sempre o lera. Sua esposa Clara havia partido há 3 anos. O câncer levara 3 anos para fazer o trabalho, tempo suficiente para ele aprender cada corredor do hospital do município, curto o bastante para que ele ainda se pegasse na hora azul antes do amanhecer, estendendo a mão pela cama em busca de um calor que não estava lá há 1000 noites. A casa na Rua do Cedro era a que seu pai lhe deixara, baixa e honesta. 2 quartos e uma cozinha onde Clara costumava cantarolar enquanto cozinhava. Agora Elias comia em pé no balcão a maioria das noites, uma tigela, uma colher, porque arrumar a mesa para um tinha um jeito de fazer um homem se confrontar antes de estar pronto. Ele não estava infeliz. Essa não era a palavra. Ele estava esvaziado lentamente, do jeito que um poço seca em um longo verão, sem que ninguém note até o balde subir leve. Vila Cedro não se entregava facilmente a homens solitários. Era uma cidade de almoços de domingo e pátios de igreja, e os mesmos nomes nas caixas de correio por 3 gerações. Elias havia nascido ali. Por todas as medidas naquele dezembro, ele também morreria ali. Então o telefone tocou. Era a segunda terça-feira de dezembro, e ele acabara de chegar de um trabalho consertando o telhado de um galpão na propriedade dos Henderson. Suas mãos ainda estavam frias. O telefone na parede era do tipo antigo. O fio torcido de 30 anos de ser esticado entre o balcão e a mesa. E quando ele atendeu, soube a voz antes de o interlocutor terminar a primeira frase. Marta Oliveira havia sido amiga da esposa dele antes de ser assistente social de alguém. Ela tinha sentado na cozinha dele durante a última primavera de Clara, trazido um assado, ficado 1 hora depois que o prato foi lavado. Ela não ligava para amenidades. Isso era parte do motivo por que ele confiava nela. Elias, ela disse, e ele pôde ouvir na única palavra que ela não tinha dormido. Preciso de um favor que não tenho o direito de pedir. Ele colocou a cafeteira no balcão sem servir. Ela contou sobre 3 meninas. Uma mãe morta há 5 dias em um carro no lado errado de uma estrada municipal. Um pai não visto há 2 anos, em algum lugar entre uma garrafa e um banco em Belo Horizonte. 2 famílias acolhedoras já haviam recusado. Perfil psicológico complexo, dizia o arquivo, o que significava que a mais velha não falava com estranhos. A do meio havia mordido uma assistente de acolhimento, e a pequena havia parado de comer por 3 dias. Uma terceira família havia aberto a porta, mas apenas para a mais nova, apenas para a Rena. Quantos anos? Elias perguntou. 12, 9. Ele fechou os olhos. Se eu não conseguir colocá-las juntas até amanhã de manhã, tenho que separá-las. 3 municípios, 3 diferentes escritórios de acolhimento. As 2 mais velhas vão para um abrigo até sexta. Ele não respondeu. Em algum lugar na cozinha, o relógio acima do fogão fez o pequeno tique que tinha feito por todas as horas da doença de Clara. Eu sei o que estou pedindo, Marta disse. Eu sei sua casa. Eu sei o que este ano tem sido para você. Eu não estaria ligando se tivesse qualquer outro lugar na terra para ligar.
Ele deixou o silêncio se estender porque não confiava na voz ainda. Quando veio, veio plana e honesta, do jeito que ele sempre falava quando estava com medo. Marta, eu nunca criei uma criança. Eu não sei que shampoo as meninas usam. Eu tenho R, 950 na conta corrente até sexta. O radiador de cima está preso com uma braçadeira que meu pai colocou no ano em que eu nasci. Eu sou um homem sozinho numa cidade que vigia homens sozinhos do jeito que um cachorro vigia a porta de tela. Eu sei. Eu não posso prometer nada a elas. Eu não estou pedindo que você prometa nada a elas. Eu estou pedindo que você abra uma porta por uma noite, 2 noites, até eu encontrar uma resposta melhor. E se você não conseguir encontrar uma resposta melhor, Elias, se você disser não, elas ainda estarão vivas pela manhã. Eu prometo isso a você, mas elas não terão uma a outra. O relógio tic-taqueou. Ele olhou ao redor da cozinha, os armários que Clara havia repintado no último verão em que esteve forte, a cadeira vazia do outro lado da dele, o jogo americano que ela havia costurado ainda dobrado no balcão onde ele o colocara no dia do funeral e nunca movera. Clara havia querido filhos. Eles haviam tentado. Não havia acontecido para eles e depois não houvera tempo. Elias não precisava se perguntar o que a esposa dele diria se estivesse ao lado dele naquele telefone. Ele conhecera aquela mulher por 20 anos. Que horas? Ele disse. Você precisa que eu abra a porta? A respiração de Marta saiu num som que não era bem uma risada. Eu posso tê-las com você às 9. Traga cobertores, ele disse. Eu só tenho 2. Ele desligou o telefone. Nada no cômodo havia mudado, mas algo no homem parado no meio daquela cozinha havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, Elias Mendes caminhou até o armário no fim do corredor. Puxou os lençóis extras que Clara havia dobrado com sua mão cuidadosa e os colocou na cama vazia do quarto de hóspedes. Lá fora, havia começado a nevar. A van de Marta parou na entrada um pouco depois das 9, os faróis cortando longas linhas brancas através da neve que caía. Elias observou da janela da cozinha, enquanto 3 formas se desdobravam do banco de trás, pequenas contra o inverno. A mais alta veio primeiro, carregando uma bolsa de lona como se contivesse algo frágil. Atrás dela veio uma menina que andava como se desafiasse o chão a sustentar seu peso. E então, bem no fundo, meio escondida nas dobras do casaco da irmã, uma terceira tão pequena que ele quase a perdeu, segurando o que parecia um travesseiro dobrado em ambas as mãos. Ele abriu a porta antes que Marta tivesse que bater. A mais velha, Lila, não encontrou os olhos dele. Ela varreu o hall de entrada do jeito que uma pessoa adulta verifica um cômodo em busca de saídas, depois cruzou o limiar e se deixou ser apresentada sem oferecer a mão. Jana entrou em segundo lugar e parou no meio da cozinha, olhando para Elias do jeito que um cachorro de rua desconfia do truque dentro da gentileza. Rena não entrou até Lila estender a mão para trás e guiá-la, 2 dedos no ombro da irmã menor. Este é Elias, Marta disse. Ele era amigo de uma amiga da mãe de vocês. Ele vai ajudar vocês a ficarem juntas. Lila assentiu uma vez. Rena não falou. Jana disse, por quanto tempo? E a única resposta que Elias tinha naquela noite foi a que ele deu mesmo assim, pelo tempo que vocês quiserem ficar aqui. A primeira semana ensinou a ele o que ele não sabia, e havia muito. Ele ficou parado no corredor de shampoos do Mercadinho do Paulo por 11 minutos uma quinta-feira, lendo os rótulos do jeito que lia contratos legais, até que a vizinha Doroteia o encontrou ali e o puxou pelo cotovelo até a prateleira certa. Ela ensinou a ele mais tarde, naquele domingo, como pentear emaranhado sem fazer uma criança chorar. Ele pegou livros na biblioteca pública de Vila Cedro sobre crianças e perda e os leu na mesa da cozinha depois que as meninas dormiam. A cidade observava. Ele sentia os olhares no correio do jeito que as conversas se cortavam quando ele entrava na loja de ferragens. Um homem sozinho acolhendo 3 meninas pequenas, as pessoas não precisavam dizer o que pensavam. Ele fez o que havia decidido fazer e deixou a cidade encontrar sua própria paz com isso. No fim do primeiro mês, 3 pequenos rituais haviam feito um lar na casa. Toda noite, Elias caminhava o comprimento do curto corredor, sacudia cada maçaneta, tocava cada batente e dizia baixinho, vocês estão seguras esta noite. As palavras haviam surgido na primeira noite quando Jana perguntara do sofá no escuro se a porta estava trancada, e algo na resposta fizera ela soltar o braço que estivera apertando. Depois que a casa ficava quieta,
Ele se sentava à mesa da cozinha com um pequeno bloco de madeira de lei e uma faca de carpinteiro e esculpia pássaros. O primeiro pássaro, desajeitado, uma asa mais larga que a outra, ficou ao lado do saleiro por 2 noites, antes que Rena saísse de camisola, apontasse para ele sem uma palavra e não saísse até ele colocar Lu na mão dela. E todo domingo, ensopado, 4 cadeiras, 4 tigelas, ninguém se levantava até que todos terminassem. Jana testou a regra 2 vezes. Lila nunca testou. Na 4ª domingo, Rena puxou sua cadeira sem ser pedida. No final de janeiro, Elias entrou no cartório do município com uma pasta de formulários que havia preenchido à mão e protocolou um pedido para adotar as 3. A papelada levaria meses para percorrer o sistema. Ele protocolou mesmo assim. A tempestade veio na 2ª semana de janeiro mais forte do que o rádio havia prometido. A energia caiu um pouco depois das 8. Elias acendeu os lampiões a óleo e fez o melhor espetáculo de jogo que pôde. Sombras com as mãos, pipoca no fogão a lenha, Jana rindo de verdade uma vez da imitação dele de um coelho que não conseguia decidir qual orelha levantar primeiro. Por um tempo, a casa aguentou. Então, lá fora, algo rachou. Um galho de árvore perto o bastante para sacudir o vidro da janela, e Rena se encolheu ao lado de Lila no chão da cozinha e ficou de pé antes que alguém tivesse nomeado o barulho. Ela correu do jeito que uma criança corre dentro de uma memória. E quando Elias entendeu o que estava acontecendo, a porta dos fundos estava aberta e Rena havia sumido no escuro. Ele não vestiu casaco, não vestiu botas, chamou o nome dela no vento até o vento tomar sua voz e não devolver nada, e continuou chamando, andando ao longo da cerca em direção à vala atrás da casa, porque era onde um corpinho correndo cego naturalmente cairia. Ele a encontrou ali, com água até a cintura na vala, a camisola encharcada, tremendo tanto que não conseguia fazer som. Ele se ajoelhou e a puxou contra o peito e virou as costas para o vento e a carregou para casa, curvado como um homem carregando algo mais frágil do que valia. Lila e Jana estavam na varanda dos fundos de meias, quando ele veio através da brancura. Os joelhos de Lila cederam por um segundo antes que ela se segurasse no corrimão. Rena acordou quente pela manhã. Elias desabou. A febre o pegou no 2º dia. 5 dias ele passou no quarto dos fundos, respirando como um homem puxando uma corda através da água. Doroteia veio ajudar, e o vizinho do outro lado da rua, mas as 3 meninas foram as que cuidaram dele. Lila, que nunca havia cozinhado nada mais complicado que torrada, aprendeu a fazer caldo vendo Doroteia uma vez. Jana carregou água até a cabeceira sem ser pedida. Rena sentou na porta do quarto hora após hora, o primeiro pássaro de madeira seguro nas 2 mãos, olhando para ele do jeito que uma criança olha para uma porta que teme que se feche. Na 5ª manhã, quando a febre finalmente cedeu, Elias viu em cima do frasco de remédio um quadrado de papel dobrado em quartos. Ele o abriu com mãos que ainda tremiam. 3 linhas de letra de criança. 3 mãos de criança. Nas letras cuidadosas de Lila. Por favor, melhore. Estamos aqui. Na letra torta de Jana. Não ouse nos deixar. E no fundo, as letras menores de todas, desenhadas devagar e trêmulas do jeito que uma criança desenha as primeiras 100 vezes. Casa, nós. Elias virou o rosto para a parede e pela primeira vez, desde que Clara morrera, deixou que as lágrimas viessem. E fez isso sozinho, porque era o único jeito que sabia. Depois da tempestade, algo na casa havia mudado do jeito que as coisas reais mudam, devagar e sem anúncio. Rena começou a estender a mão para dele quando um barulho alto vinha de fora. Jana parou de procurar motivos para ser mandada embora. E uma tarde, no final de janeiro, Elias notou que a bolsa de lona que Lila mantinha arrumada embaixo da cama, desde a primeira noite havia sumido. As roupas guardadas na cômoda, a bolsa dobrada na prateleira do armário, vazia. Ele não disse uma palavra a ela sobre isso. Não precisava. O artigo de jornal veio em fevereiro. Uma pequena matéria no pé da página 3, uma reportagem sobre um carpinteiro de Vila Cedro que havia acolhido 3 irmãs para que elas não fossem separadas em 3 municípios. 10 dias depois, um sedã preto parou em frente à casa, e dele saíram um homem e uma mulher vestidos para uma vida na qual Elias nunca fora convidado. Geraldo Campos era alto e magro,
e se portava do jeito que homens se portam quando não precisaram esperar por nada há muito tempo. Patrícia Campos usava um casaco de cashmere da cor de pedras de rio e um colar de pérolas que pertencera à própria mãe dela. Eles se apresentaram na varanda com a cortesia formal de pessoas que haviam ensaiado as frases no carro. A voz, São Paulo. Eles gostariam, se o Sr. Mendes não se importasse, de conhecer as netas. Elias não bateu a porta. Ele a abriu. Os Campos não eram cruéis. Era o que os tornava perigosos. Eles se sentaram no sofá de segunda mão dele e beberam café de canecas que Clara comprara numa feira de artesanato e falaram sobre colégios particulares em um bairro nobre de São Paulo e um fundo de estudos que crescia desde o dia em que a neta mais velha nascera. E não, nenhuma vez. Levantaram a voz. Eles haviam, Patrícia disse, se afastado da mãe das meninas por motivos que tinham a ver com um marido que haviam implorado para ela não casar e uma vida que haviam visto ela perder. Estavam preparados, Geraldo disse, para corrigir isso agora. Lila estava parada na porta da cozinha, braços cruzados, ouvindo. Quando Patrícia se virou para ela com um sorriso cuidadoso e disse, querida, sabemos que isso é muito. Lila deu um passo à frente para a sala e falou pela primeira vez, desde que os Campos se sentaram. Vocês não se importaram com sangue quando mamãe estava viva. O sorriso cuidadoso de Patrícia saiu do rosto dela do jeito que um curativo sai de uma ferida. Sinto muito. Vocês não ligaram para ela. Ela ligou para vocês. Eu lembro. Eu tinha 8 anos. Ela sentou na escada e chorou porque vocês não atenderam o telefone. Algo no cômodo se ajustou. O que quer que os Campos tivessem vindo à Vila Cedro buscar, eles entenderam agora que não buscariam isso por cima de uma mesa de café numa tarde. Eles saíram antes do escuro. 2 semanas depois, uma carta chegou de um escritório de advocacia na Avenida Paulista, informando Elias que os Campos estavam pedindo à guarda legal que o próprio pedido de adoção dele seria contestado e que uma data de audiência havia sido marcada. Elias não tinha dinheiro para um advogado. O município designou um defensor público chamado Walter Porto, um homem cansado e decente carregando 40 outros casos, que disse honestamente a Elias no estacionamento do fórum que faria tudo o que pudesse, mas o outro lado havia chegado pesado. O outro lado havia chegado como Helena Prado, uma advogada de família que os Campos haviam trazido de São Paulo, conhecida em 3 estados por ganhar casos de guarda do jeito que cirurgiões ganham operações, não com drama, mas com precisão. Elias vestiu um terno que havia pedido emprestado do vizinho do outro lado da rua. Era um tamanho maior nos ombros. Marta Oliveira subiu primeiro pelo lado dele. Ela contou ao tribunal sobre a ligação de dezembro, sobre as 2 famílias que haviam recusado as meninas, sobre a terceira que queria só Rena, sobre o homem que dissera sim naquela noite, quando nada na vida dele dizia que ele devia. A voz dela falhou uma vez. Quando Marta desceu, Helena Prado se levantou da mesa oposta e fez 3 perguntas. Dona Marta, quanto tempo a senhora conhecia o Sr. Mendes antes de colocar 3 menores na casa dele? Pessoalmente, 9 anos. Profissionalmente foi a primeira. Obrigada. Quantas famílias acolhedoras licenciadas o seu escritório está faltando só neste município? Sei. Obrigada. A senhora estava ciente no momento da colocação de que o Sr. Mendes estava 3 meses atrasado na conta de luz? Marta não respondeu por um segundo. Eu não estava ciente disso. Não. Obrigada. Sem mais perguntas. Marta deixou o banco com o queixo erguido e as mãos tremendo. Elias subiu em seguida. Helena Prado introduziu documentos como prova do jeito que uma professora distribui folhas. Um relatório de inspeção municipal sobre o estado do telhado, declarações de imposto de renda mostrando renda abaixo do limiar de pobreza para um lar de 4, nenhum plano de saúde dental registrado para qualquer das 3 menores, nenhuma conta de estudos aberta em nome delas, o pedido de adoção dele ainda em andamento, não finalizado. Para cada um, Elias respondeu do único jeito que sabia. Sim, estou trabalhando nisso. Ainda não. Helena Prado colocou sua pilha de papéis no corrimão na frente dele. Ela olhou para ele por um longo tempo, e quando fez a última pergunta, fez quase com gentileza, do jeito que uma pessoa pergunta algo cujo peso já conhece. Sr. Mendes, se a situação fosse invertida, se o senhor fosse o avô com a casa, o plano de saúde, o fundo de estudos,
e alguém nas suas circunstâncias atuais estivesse criando seus 3 netos, o senhor concordaria com a decisão que está pedindo a este tribunal que tome hoje? O tribunal ficou quieto. Elias virou a cabeça. Na fila atrás da grade, sentavam as 3 meninas ombro a ombro. Lila olhava direto para ele. A boca dela era uma linha reta. Ela balançou a cabeça, o menor balanço, quase nenhum movimento. E Elias entendeu, porque havia aprendido a ler essa criança em 2 meses, que ela não estava dizendo o que ele devia falar. Ela estava dizendo para ele não mentir. Ele se virou de volta para o banco. Demorou muito para falar. Eu quero o que for melhor para elas, ele disse. Eu não sei hoje o que é isso. Na fila atrás da grade, Lila fechou os olhos. Aquela resposta, não o telhado, não a conta bancária, não a adoção não finalizada, encerrou a audiência. A juíza Helena Dantas fez um recesso. Quando voltou, dedicou um parágrafo inteiro ao registro reconhecendo o que Elias Mendes havia feito. Depois disse que, pela lei estadual, pesando os fatos materiais e notando que o pedido de adoção dele ainda não havia sido finalizado, a guarda passaria para os avós maternos. Elias colocou uma mão plana na mesa na frente dele e a manteve ali até o martelo descer. O tribunal deu a eles 20 minutos. O cômodo que lhes deram era estreito e sem janelas. Uma mesa quadrada presa ao chão, 4 cadeiras. Elias entrou carregando uma sacola de papel de supermercado. Marta esperou logo fora da porta, observando através do vidro. Ele enfiou a mão na sacola primeiro para um livro de bolso com cantos macios de uso, lombada marcada em uma dúzia de lugares, uma coletânea de contos. Colocou-o na frente de Lila. Sua mãe leu este livro 20 vezes, ele disse. As anotações dela estão nas margens a lápis. Ela ia querer que você tivesse. Talvez você descubra por que ela sublinhou as partes que sublinhou. Talvez não. De qualquer jeito, é seu agora. Lila olhou para o livro do jeito que uma pessoa olha para uma ferida que não está pronta para tocar. A mão dela saiu mesmo assim. Ele enfiou a mão na sacola de novo para um lápis de carpinteiro, plano e curto, uma ponta mastigada, o mesmo lápis que usara para assinar o pedido de adoção no balcão do cartório no mês anterior. Este aqui marca quase qualquer coisa, ele disse a Jana, fechando os dedos dela em torno dele. Madeira, metal, drywall, papel, se você segurar de lado. Inclusive uma vida, Jana. Segure isso. Marque a sua do jeito que quiser. O rosto de Jana fez uma coisa que ele nunca vira antes. Não chorou, não gritou. Apertou do jeito que um punho aperta, e a menina que passara 2 meses desafiando todo mundo ao redor a mandar, lá embora segurou o lápis de carpinteiro como se nunca fosse soltá-lo. Por último, ele pegou o menor objeto na sacola, um pássaro de madeira, tinta azul ainda fresca, porque ele terminara às 3 da manhã. Ajoelhou-se para que o rosto ficasse no nível do de Rena. Guarde este aqui, ele disse. Eu guardo o que já fiz para você em casa. Assim cada um tem um. E no dia em que você voltar para mim quando for, Rena, traga este com você. Mesmo que eu esteja velho, mesmo que eu esqueça muita coisa até lá, você levanta este aqui e eu vou saber que é você. Rena não falou. Pegou o pássaro azul nas 2 mãos e o apertou contra o peito e não soltou. O primeiro pássaro, o desajeitado com a asa mais larga, ficou na gaveta do quarto dela de volta na Rua do Cedro. Elias o encontraria na manhã seguinte e o mudaria para a prateleira da cozinha acima do fogão, onde viveria por 15 anos. A voz de Lila, quando veio, foi tão fina que quase não estava lá. Então por que parece isso? Jana colocou a mão sobre a boca e começou a xingar baixo e firme, todas as palavras que já lhe haviam dito para não dizer, até Marta abrir a porta e levá-la para o corredor. Rena subiu no colo de Elias no chão do fórum e fechou os 2 punhos na camisa dele e puxou até um botão soltar e disse, não, não. E ninguém no mundo poderia ter dito a ela o que fazer com aquela palavra. Elias se ajoelhou naquele chão de azulejo e segurou as 3, e não tentou esconder que estava chorando, porque o tempo para isso havia passado. Se vocês esquecerem qualquer coisa, ele disse baixo nos cabelos delas, não esqueçam isto. Eu quis vocês. Todo dia eu quis vocês. O oficial bateu na marca dos 20 minutos. Elias as acompanhou até o corredor, viu Geraldo e Patrícia Campos tomarem as mãos de 3 crianças que ele conhecera por 4 meses, viu aquelas 3 crianças serem colocadas no banco de trás de um carro preto
e viu o carro virar à esquerda para fora do estacionamento do fórum e desaparecer na rodovia. Ele dirigiu para casa, estacionou na entrada, sentou na caminhonete por um longo tempo com o motor desligado. Quando finalmente entrou, a casa estava tão quieta quanto na noite antes de Marta ligar, exceto que dessa vez o silêncio significava algo inteiramente diferente. Ele escreveu toda semana no primeiro ano. Escreveu para Lila sobre o que estava construindo na oficina dos fundos. Escreveu para Jana sobre se ela ainda usava o lápis. Escreveu para Rena em palavras simples, com desenhos nas margens, pequenos pássaros com asas de cores diferentes. Nenhuma das cartas voltou. Nenhuma trouxe resposta também. O que ele não sabia era que elas não chegavam às meninas. Patrícia Campos tinha um cômodo no hall da frente que a empregada chamava de sala de correspondência, e toda a correspondência que entrava na casa passava por uma pequena mesa de mármore ali antes de ir a qualquer lugar. Os envelopes de Elias iam para uma gaveta de baixo. Ele dirigiu até lá uma vez no terceiro mês, 12 horas direto. Ficou no portão de ferro da casa na Avenida Paulista e perguntou educadamente ao homem do interfone se poderia falar com as filhas dele. Então uma voz de advogado voltou no interfone e disse a Elias que, se ele quisesse evitar uma queixa formal de assédio registrada na polícia de São Paulo, não voltasse. Elias não voltou. Dirigiu às 12 horas para casa. Não parou exceto para a gasolina. Depois do segundo ano, ele parou de escrever. Parou porque havia começado a acreditar com a certeza lenta de um homem que passara 2 anos gritando num quarto fechado que sua voz estava machucando crianças que já haviam sido machucadas o bastante. Colocou a caneta numa manhã de domingo e não a pegou de novo. Do outro lado daquele silêncio, numa casa com uma sala de correspondência que as filhas não sabiam que existia, um tipo diferente de trabalho estava em andamento. Quando Lila fez 18 anos, Patrícia Campos a convidou para o escritório uma noite depois do jantar e colocou uma pasta na mesa entre elas. Dentro havia um fundo, mensalidade completa, colégio particular já pago para a graduação, escola de pós-graduação comprometida se ela precisasse, e o mesmo para as 2 irmãs. Vinha com uma única condição: nenhum contato com o Sr. Mendes, Patrícia disse, até Rena completar 21 anos. Lila ficou com aquilo por um longo tempo. Patrícia tirou um segundo documento. Era uma carta datilografada, datada logo após a transferência de guarda, assinada no que parecia a letra de Elias Mendes. Nela, o homem que dera a Lila um livro de contos da mãe escrevia que não conseguia mais continuar, que o contato continuado dele estava tornando a adaptação das meninas mais difícil, que pedia formal e respeitosamente para ser deixado em paz. Patrícia também mostrou a ela um registro contábil, R. 25.000 rotulado como apoio de transição, registrado como pago a Elias Mendes nos meses após a audiência. O cheque nunca fora emitido, o registro contábil fora inventado. Lila não sabia disso. O que Lila sabia aos 18 era que ela havia sentado no fundo de um tribunal 6 anos antes e visto um homem que amava dizer a um juiz que não sabia o que era melhor para ela. Sabia que passara 6 anos numa casa que nunca parecera um lar e que as 2 irmãs precisariam de dinheiro para escola e médicos e futuros que ela ainda não via. Sabia o que Patrícia Campos estava oferecendo. Sabia o que Patrícia Campos estava tomando. Leu a carta 2 vezes. A assinatura parecia certa. Nada nos olhos de 18 anos dela fora treinado para ver uma falsificação. Ela assinou. Não contou às irmãs a história completa. Contou apenas o que achou que elas podiam carregar. A avó está custeando nossa educação, ela disse, sentada na beira da cama de Jana aquela noite. Para nós 3. A condição é que não contatemos o pai até Rena completar 21. Eu pensei sobre isso. Esta é a melhor opção que temos. Jana tinha 15 anos e já estava à deriva, já furiosa com algo que não conseguia nomear, e brigou com Lila por 40 minutos antes de concordar. Rena tinha 12 anos e não via Elias há 6 anos, e olhou para Lila e disse apenas, tudo bem. Lila carregou aquela assinatura pelo resto da vida, do jeito que uma pessoa carrega uma pedra no sapato, não alto, não visível, mas a cada passo. Ela escolheu direito, escolheu bem-estar infantil, escolheu especificamente a preservação de grupos de irmãos em colocação familiar. Todo caso que ganhou foi uma penitência que não sabia que pagava. E Elias Mendes,
Do outro lado do silêncio que ela havia assinado, passou os próximos 13 anos, acreditando que as filhas haviam razoável e legitimamente esquecido dele. 13 anos viraram 15, do jeito que o tempo faz numa casa onde nada chega. Elias tinha 56 anos no outono em que Patrícia Campos morreu, embora ele ainda não soubesse que ela havia morrido. Geraldo Campos havia ido primeiro 2 invernos antes. Elias não sabia disso também. Sabia apenas seu próprio clima agora. O coração dava preocupação ao médico do município. A hipoteca estava atrasada e o telhado estava sustentado num canto por uma lona plástica azul. Ele ainda cozinhava ensopado todo domingo. Uma panela, uma tigela, uma colher. Ainda caminhava o curto corredor toda noite, sacudia cada maçaneta e dizia baixinho para cômodos que estavam vazios há 15 anos: "Vocês estão seguras esta noite." Os cômodos não haviam sido rearrumados. Os livros de Lila ainda estavam na prateleira na ordem que uma menina de 12 anos os colocara. A gaveta de cima da cômoda de Jana ainda travava. A cama de Rena ainda ficava na janela leste. Na prateleira da cozinha acima do fogão, onde ele o mudara na manhã após o tribunal, o primeiro pássaro desajeitado, o da asa mais larga. Patrícia Campos morreu em outubro. Os advogados chamaram as irmãs para São Paulo para o espólio. Elas eram mulheres adultas então. Lila havia se tornado advogada de bem-estar infantil numa organização sem fins lucrativos em Porto Alegre, 3 anos fora da faculdade de Direito, especializada na preservação de grupos de irmãos. Jana era a líder de equipe mais jovem numa firma de construção em Belo Horizonte. Rena havia se formado cedo e passara o ano dos 21 como voluntária no andar de oncologia pediátrica fora de São Paulo, sentada com crianças que ainda não haviam aprendido a dizer o que estava errado. Elas não haviam pronunciado o nome de Elias em voz alta uma para a outra em anos. Elas 3 haviam guardado algo. Foi no escritório de Patrícia na segunda tarde que Lila encontrou a chave de um cofre particular atrás de um painel articulado na estante. Dentro havia 2 coisas que desfariam 15 anos da vida dela no espaço de 1 hora. A primeira era um maço de cartas, dezenas de envelopes amarrados com barbante, todos endereçados na letra de Elias Mendes. O envelope de cima datado de 9 dias após a transferência de guarda, o de baixo datado de quase 2 anos depois. Nenhum havia sido aberto. Lila sentou no chão do escritório com aqueles envelopes no colo e não se mexeu por um longo tempo. A segunda coisa era uma pasta manila rotulada na letra da avó, Transição Mendes. Dentro estavam cópias do fundo que ela assinara aos 18, o registro contábil dos R. 25.000, supostamente pagos a Elias e a carta datilografada que lera aquela noite. Era Lila agora uma advogada que passara os anos desde a faculdade lendo documentos reais para viver, que viu o que a menina de 18 não vira. A assinatura era uma boa imitação, mas era uma imitação. As letras pressionavam demais. O T maiúsculo se fechava em si mesmo no topo. Ela segurou o nome endereçado à mão num dos envelopes não abertos ao lado da assinatura, e a falsificação ficou clara como o dia. Ela ligou para Marta Oliveira, ainda no escritório do município em Vila Cedro. O que Marta guardara quietamente contra as regras era um segundo arquivo. 47 ligações registradas em 2 anos, todas de Elias, perguntando como alcançar as filhas por um intermediário neutro. Uma polaroide de um homem magro num casaco de trabalho parado do lado de fora do portão de ferro, na Avenida Paulista, no final de 2013. O homem na fotografia estava tão magro que Lila quase não o reconheceu. Aquela noite no quarto de hotel, ela contou às irmãs. Jana ouviu sem falar. Depois se levantou, caminhou até a janela e se virou com um rosto que Lila não via há 15 anos. "Você não tinha o direito", Jana disse. "Você sabe o que eu pensei de mim mesma por 15 anos? Você sabe o que eu pensei que ele devia ter visto em mim para decidir que não valíamos a luta?" "Jana." A voz de Rena veio da outra cama, pequena como sempre fora. "Pare." "Não. Eu quero que ela diga." As mãos de Lila estavam planas nos joelhos. "Eu não tinha o direito." Rena caminhou até o espaço entre as irmãs, uma mulher de 21 anos que um dia fora a menina de 6 na vala, e falou com a certeza quieta de alguém que um dia não tivera palavras. Lila tinha 18 anos. A avó tinha 68 e enganava pessoas desde antes de qualquer uma de nós nascer. Aquilo não foi uma luta justa. Ela não nos traiu. A avó traiu todas nós.
Lila foi só a primeira de nós que ela pegou. Os ombros de Jana baixaram uma fração. Não perdão. Um começo. Nós vamos para casa, Rena disse. Amanhã. Elas não chegaram quietas. Jana escolheu os 3 SUVs. Esta cidade viu ele perder, ela disse. Vai ver ele ganhar. Rena argumentou por algo mais simples. Lila fez a chamada final. Toda cidade pequena tem um Elias Mendes, ela disse. E toda cidade pequena tem um juiz que decide contra ele pelas mesmas razões. Se entrarmos alto, a sobrinha de alguém 3 cidades adiante lê sobre isso num domingo e não assina o que de outro jeito assinaria. Elas dirigiram a noite toda. A mais jovem das 3 mulheres no gramado ergueu a mão. Nela estava o pequeno pássaro de madeira pintado de azul que Elias colocara na palma dela sobre uma mesa de tribunal 15 anos antes. Elias deu o primeiro passo para fora da varanda antes de saber que dera. Lila falou primeiro. A voz dela falhou na segunda palavra. Pai, nós não sabíamos. Não sabíamos que você estava escrevendo. Rena o alcançou antes que ele a alcançasse. Depois Jana. Depois Lila. 4 pessoas se abraçando no quintal da frente, que não continha o som de um único soluço há 15 anos. E Elias chorou na frente de toda a cidade, e dessa vez não escondeu. Dentro da casa contou sua própria história. Lila, que passara anos lendo um cômodo, viu a mesa da cozinha posta para um. Jana, que construía torres para viver, subiu a escada do sótão e viu a lona azul. Rena, que sentara ao lado de crianças assustadas o bastante para reconhecer o peso de um frasco de remédio cheio, contou os frascos no balcão do banheiro. Na prateleira da cozinha acima do fogão estava o primeiro pássaro desajeitado com uma asa mais larga que a outra, e ao lado dele, uma pequena pilha de cartas não enviadas escritas nos últimos 5 anos, algumas endereçadas apenas a minhas filhas, porque Elias não tinha mais endereços atuais delas. Rena colocou a mão no primeiro pássaro. Elias a observou fazer isso. Nenhum dos dois disse nada. Lila abriu o laptop na mesa da cozinha antes que alguém tirasse o casaco, e no fim da tarde ela havia encontrado 2 erros na hipoteca dele e reescrito os termos. Jana estava no telhado às 4 com uma fita métrica ligando para um fornecedor que conhecia. Rena pegou os frascos de remédio e passou por eles um por um, do jeito que passara por dezenas de prontuários no andar pediátrico. Elias tentou protestar. As 3 o ignoraram com a teimosia que ele lhes dera. Sobreviver sozinho, Rena disse, colocando o último frasco. Não é o mesmo que viver bem, pai. Naquela segunda noite, muito depois que Jana e Rena haviam ido dormir, Lila entrou na cozinha onde Elias secava a última tigela. Ela colocou no balcão uma fotocópia da carta que assinara aos 18. Elias leu. Viu antes da 3ª linha que não era a letra dele, porque era quase, mas não do jeito que ele formava seu próprio T. Lila estava preparada para que ele ficasse com raiva. 15 anos esperando para ficar com raiva, e ela não podia jogar tudo numa mulher morta sozinha. Elias colocou a carta no balcão. A voz dele estava muito cansada. Você tinha 18 anos. Ela tinha 68. Aquilo não foi uma luta justa. Lila colocou o rosto nas mãos. Ele contornou o balcão e colocou uma mão no ombro dela. O mesmo peso quieto que colocara ali na primeira noite em que ela chegara na casa dele aos 12. A noite em que ela se recusara a desfazer a bolsa de lona. Na quinta-feira, o prefeito pediu que os 4 falassem na reunião da cidade. Elias veio num terno que não fora passado em 10 anos. Rena passara. Jana ajustara a bainha. Lila comprara uma gravata nova no caminho. Lila falou primeiro. 15 anos atrás, esta cidade viu um homem acolher 3 meninas que ninguém queria. Ele não tinha dinheiro, não tinha garantias, tinha uma decisão de ficar, e ele a tomou. Esta cidade o viu depois perder um tribunal, não porque estivesse errado, mas porque se recusou sob juramento a mentir. Nós não estamos aqui para reescrever aquela história. Estamos aqui para garantir que nenhuma outra criança em Vila Cedro nunca tenha que vivê-la. Jana falou em seguida, mais curta que a irmã, mais firme do que qualquer um na sala já ouvira. Quando as pessoas diziam que ele não bastava, elas queriam dizer que ele não tinha dinheiro suficiente. O que perderam é que ele nos deu a única coisa que ninguém nos dera antes. Ele ficou. A voz de Rena foi a menor, e alcançou o fundo da sala mesmo assim. Toda noite da minha infância nesta casa, ele verificava as trancas, e então dizia, vocês estão seguras esta noite. Nós acreditamos nele antes de acreditar em qualquer outra pessoa no mundo. Juntas,
As três anunciaram a criação da Casa Mendes Apoio de Emergência para famílias acolhedoras de baixa renda no município, construída para manter grupos de irmãos juntos e fornecer assessoria jurídica, aconselhamento e financiamento de curto prazo. O financiamento inicial veio diretamente do espólio de Patrícia Campos, minha avó. Lila disse: vai pagar de volta o que ela tirou. Ela não estará aqui para saber. Tudo bem. A sala inteira se levantou. Elias se levantou porque Jana e Rena se levantaram com ele, uma de cada lado, os braços dele por baixo. Aquela noite, 4 tigelas na mesa da cozinha. A panela no meio estava mais cheia do que estivera em qualquer estação que qualquer uma conseguia lembrar. Uma chuva leve veio e não encontrou o sótão. O som de 3 vozes de mulheres se movia de cômodo em cômodo na casa. Tarde depois dos pratos, Elias caminhou o curto corredor do jeito que o caminhara toda noite por 15 anos. Sacudiu a maçaneta na primeira porta. Tocou o batente na segunda. Virou para a terceira e parou. As 3 filhas estavam paradas no corredor esperando por ele como se soubessem. As palavras antigas vieram sozinhas. Vocês estão seguras esta noite? Os olhos de Rena brilharam. Ela balançou a cabeça uma vez do jeito que a irmã mais velha balançara a cabeça para ele num tribunal através de 15 anos. Não, pai. Esta noite é você. A paternidade não pertence ao homem mais rico da sala, nem ao homem cujo nome está nos papéis legais, nem ao homem que a cidade acha mais fácil confiar. Pertence ao homem que abre uma porta quando quase não tem mais nada, e que fica quando ficar é a coisa mais cara que um ser humano pode fazer. E às vezes as crianças precisam de 15 anos não para esquecer, mas para crescer o bastante para voltar e consertar o que nunca deveria ter sido quebrado.